É isso aí, estamos em mais uma edição do nosso BMC Connection, um programa que traz vários assuntos do mercado financeiro que impactam no dia a dia do investidor no seu dia a dia, sempre de uma forma leve e descontraída. Eu já quero conversar e chamar aqui os meus convidados desta edição. Hoje a gente recebe o Klaus Halpe, que é da ACAT, uma incubadora, também da incubadora Midtech. A ACAT é a associação catarinense que recebe e fortalece todas as startups. Klaus, obrigada por estar com a gente, obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Alegria nossa, obrigado por estar contigo, com o Davi e com quem nos assiste. É isso aí, recebo também o Davi Abuab, que ele é da Neogrid, CSO da Neogrid, é um investidor voraz em startups. Obrigada, Davi, por estar aqui com a gente também. Obrigado pelo convite, é sempre bom participar aqui dos eventos de vocês. É isso aí, o nosso tema de hoje são as startups, a importância delas aí para o mercado, para os negócios, para a economia mundial e o interesse que as startups cada vez mais estão despertando para grandes empresas como, por exemplo, a Neogrid. Bom, eu quero começar com o Klaus. Klaus, uma recente onda aí de startups, né, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, quanto no Brasil. Fala um pouquinho do trabalho da ACAT nesse fortalecimento. Quero que tu dê uma introduçãozinha para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Legal, até não retificando, mas dizendo que o Klaus é parte de um escritório de advocacia empresarial em Florianópolis, né? E nós temos uma parceria com a ACAT. A ACAT é a Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia, e que já há algum tempo vem fomentando justamente o setor das techs, né? E em sua grande maioria startups, mas hoje já empresas já de relativo porte, algumas também com IPO realizado, enfim. Então, isso é algo que já remonta a mais de 30, 40 anos. Nós, inclusive temos aí, no ano passado, esse ano, o livro publicado pelo nosso ex-presidente, o Daniel Leibniz, e também pelo nosso assessor de comunicação, o Rodrigo Lócio, em que nós falamos nesse livro, são 32 autores, nós falamos dos vetores que levaram à construção desse ecossistema tão único, né, no Brasil, na América Latina inclusive, e tão rico de experiências diferentes, de diferentes setores, né, a gente chama das verticais, justamente como estímulo das universidades, outras agências de fomento, enfim, as próprias entidades associativas, representativas, estimulando esse fomento, fazendo esse fomento, né, ao empreendedorismo e à inovação, especificamente em Santa Catarina. Então, é uma entidade que tem cada vez mais crescido, ampliado sua atuação. Ela nasce em Florianópolis, né, e por um longo tempo permanece apenas em Florianópolis, mas hoje ela já tem presença estadual cada vez mais consolidada e também até mesmo representação fora. Ela tem base em São Paulo, e o que a gente faz aqui, né, assim como você, a gente está aqui nos Estados Unidos, região de Boston, a gente tem com a ACAT justamente essa parceria de representação dela aqui no país, né, nos Estados Unidos. É uma inspiração, eu diria, um modelo suíço. Os suíços, eles têm o chamado Swiss Business Hub, onde eles, em países estratégicos, têm posicionamento para fins de tanto atrair os talentos, as startups para a Suíça, como o contrário, para investir nelas, né? Então, é um pouco de inspiração que nos traz, como a CAT, inclusive, aqui para os Estados Unidos, essa representação que nosso escritório faz da entidade, para aproximar esses ecossistemas de inovação e gerar cada vez mais negócios, né, entre essas empresas de tecnologia. Perfeito, eu quero lembrar que a conexão de hoje, Klaus está em Boston, como ele acabou de dizer, o Davi está em Joinville, eu também estou aqui em Boston, então essa conexão hoje vai render bem. Davi, eu quero que você se apresente um pouquinho, apresente um pouco do teu trabalho. Davi, da Neogrid, a empresa de tecnologia para gestão de cadeias de suprimento, que foi fundada em Joinville, e como eu falei, é um buscador voraz por startups. Apresenta um pouquinho você e a empresa, por favor. Maravilha. Bom, começando, meu nome é Davi Abuab, hoje sou diretor de estratégia da Neogrid, e a Neogrid é uma empresa que provê soluções para integração e colaboração da cadeia de suprimentos. Então, traduzindo um pouco do que a gente faz, a gente busca
através das nossas soluções, gerenciar todos os processos entre indústrias, varejos e distribuidores, sempre com o objetivo de que essas empresas trabalhem da maneira mais próxima e colaborativa possível, para que no final do dia o consumidor final encontre os produtos nas prateleiras dos varejos ao redor do Brasil inteiro. Então, a gente cuida de todo o fluxo de pedidos, emissão de notas fiscais, a gente acompanha dados de vendas diárias, de produto a produto, loja a loja, posição de estoques, e a gente gera toda uma inteligência para garantir que esse fluxo de produtos lá da indústria até o varejo aconteça da melhor forma possível, da forma mais eficaz, garantindo aí a disponibilidade de produtos em toda a cadeia. Fantástico. Agora eu quero fazer uma análise, assim. De um lado, o Klaus, que tem essa experiência em fomentar as startups, em alimentar, né, fermentar esse empreendedorismo e esse talento todo para novas ideias, a importância de trabalhar numa incubadora, de trabalhar com uma incubadora dessas startups, para despejar no mercado essas empresas que futuramente vão alavancar as economias internacionais. Klaus. Isso a ACAT tem, né, no seu contexto, desde o início, já com incubadoras como o MID. Se você pensar assim, o Davi falou uma questão de tradução aqui para o nosso público, isso é legal, porque eu acho que é sempre importante a gente evitar os jargões e se fazer entender para todo mundo que está nos assistindo, né? Então, assim, em primeira análise, é uma questão de real estate mesmo, de espaço, de imóvel. Às vezes a pequena empresa ela não tem onde se estabelecer, então ela procura hoje esse espaço de coworking, etc. e tal, né? Então, nasce com essa ideia. Mas não só fica nessa ideia, você tem muitos serviços agregados, né? Você tem investidores que ficam girando em torno desses espaços, você tem escritórios de contabilidade, de jurídico, etc., que vão facilitando para o empreendedor, né, os lugares onde eles encontram soluções que não são do seu core, né, da sua atividade principal. Então, essas incubadoras funcionam muito nesse sentido. Eu, quando tive a minha pequena aqui em Boston, faz 5 anos, no MGH, que é o principal hospital geral do país, eu vivi a experiência de uma incubadora de verdade. A gente ficou 67 dias com a Júlia na neonatal do MGH, e ali você vê a necessidade de que uma pessoinha, né, chegando para o mundo, uma empresinha nascente na nossa linguagem, ela precisa estar conectada, né, com vários tubinhos e computadores, etc., está monitorando, etc. Então, funciona um pouco nessa lógica. E aí, do ponto de vista do que a gente faz também, a gente pode seguir numa fala posterior, mas essa importância das empresas pequenas também se prepararem para o que a gente chama para a fase de expansão. Né? Se preparem para o futuro investidor que vai bater na sua porta ou que ela vai procurar. Isso requer uma preparação, requer governança, requer de fatores. Pode ir. Exatamente. E eu quero agora provocar o Davi. A gente tem, de um lado, as incubadoras, o surgimento das startups e todo o apoio que elas recebem, e tem o outro lado, que é onde está o Davi, que são essas grandes empresas que absorvem, que encampam, que compram essas startups para incorporar todo esse talento nas suas empresas que já são grandes. Quero fazer um parênteses aqui, né? O Grid já investe em startups, foram 7 milhões na Horus, né, uma carioca de inteligência de mercado com foco em dados de consumo. Também teve a Arker, né, Davi, com 26 milhões de reais, que é uma startup digital especializada em controle, também performance de verbas comerciais. Então, desse outro lado da ponta que você está, é importante você ter uma fonte de talentos, uma fonte de empresas preparadas para atender a tua empresa, para somar? Sim, eu acho que a gente viu nos últimos anos, e aí com movimentos como o do ACAT e de outras instituições, um trabalho muito forte que fez com que as startups de toda a natureza e de todos os setores, eu acho que ganhassem uma maturidade muito mais rápido, né? E isso acho que contribuiu muito para essa expansão, tanto do número de startups, mas principalmente do número de transações possíveis dessas
startups, sejam com investidores, sejam com grandes corporações, né? Então, eu acho que todo esse trabalho contribui muito para que as empresas fiquem num grau de maturidade, fiquem prontas para trilhar caminhos, e um deles hoje, cada vez mais que vem sendo considerado, é fazer uma transação, é fazer uma parceria com uma grande empresa, né? Uhum. Se me permite, Giovana, até acrescentar Claro. o que o Davi fala, o Davi é o que muitos, aqui em Boston isso é muito comum, é o famoso CVC, né, o Corporate Venture Capital. Então, assim, são empresas, aqui tem a Verizon, que é, por exemplo, empresa de telefone de comunicação, várias grandes que justamente estão a casa, a GE, que tem base aqui, faz isso, né, eu fazia isso até passado. Então, assim, é a ideia de que o mercado está cheio de inovação, cheio de novas oportunidades nascendo o tempo todo, né? E aí essas grandes empresas põem o olho e olha, eu consigo, mantendo o time de fundadores, né? Mantendo algumas características que foram parte dessa criação, eu consigo impulsionar, acelerar, dar novos rumos a essa iniciativa. Então, é bem interessante o que ele coloca. E a ideia, assim como a gente falou antes em incubação, que é uma ideia que vem da medicina, a ideia de ecossistema também, né? Acho que está na fala do Davi. Sim. Vamos lá, um urso não consegue se estabelecer bem no semiárido do Brasil, né? Eu sempre brincava quando criança, eu não vou vender picolé na Antártida, né? Então, assim, essa ideia de ecossistema, ela favorece muito. E já que eu já fiz o merchan, né, eu mostro aqui para vocês. Esse é o livro do nosso ex-presidente, o Daniel, e do Loss, que a ideia é mostrar para o Brasil, principalmente, como que se cria um ecossistema inovador, que é essa quantidade de relações, né, de qualidade, inclusive, de que o Davi fala e que estimulam o real crescimento de empresas nascentes da inovação. Davi, fala um pouquinho para mim, então, dessa importância de polos de inovação, a diferenciação geográfica para o desenvolvimento dessas empresas. Tu também é uma pessoa muito experiente em startups, tu tem esse veio também, né? Eu acho que vem a contribuir muito. Muitas das transações que a gente fez após o IPO, nas cinco transações que a gente já fechou até aqui, boa parte dessas empresas tiveram suas histórias de crescimento pautadas por participação em programas de inovação regionais, aqui de Santa Catarina, Minas Gerais, programas de aceleração, incubadoras. Então, como eu falei, eu acho que esse trabalho todo antecipa um pouco a curva de maturidade das empresas, e muitas delas, às vezes, com pouco tempo de trajetória, a gente fez investimento e aquisições de algumas companhias que tinham menos de 2 anos de vida, desde que foram fundadas até o estágio em que decidiram juntar seus planos, juntar seus sonhos com o Danel Grid. E isso, acredito que num cenário sem essas entidades que fomentam o ecossistema, buscam construir maturidade nessas companhias, iria levar muito mais tempo se elas não existissem, né? Então, tanto para a companhia quanto para quem está olhando para essas startups, seja para investimento, seja para inovar, seja para trazer times para dentro de um projeto maior, é muito bom, e a gente sempre olha com bons olhos companhias que trilham esse caminho, né? Recebendo prêmios de inovação, desde do Inovativa Brasil, participaram do programa do Sebrae do Startup SC, do Startup São Paulo. Esses programas têm toda uma bagagem de formação do empreendedor, dos times, que acho que acelera muito a maturidade do empreendedor, dos times, das companhias, e permite que elas
num ciclo de tempo muito curto, estejam prontas para fazer rodadas de investimento maiores e, eventualmente, serem adquiridas por um grupo maior e continuar agregando e crescendo as suas companhias. Eu quero fazer uma pergunta para os dois agora. Como que acontece esse processo de uma empresa ir para uma incubadora, identificar uma startup que pode vir a ser útil para a sua corporação, para o seu processo? Davi, por exemplo, você chega para o Klaus, olha, eu preciso atender esse setor, tens alguma startup aí que está em andamento, vamos ajudar, vamos moldá-la para que futuramente ela possa me atender? Acontece dessa forma, mais ou menos? Como acontece a busca pelas startups? Acho que tem diversos caminhos que a gente acaba se aproximando das empresas que eventualmente a gente faz algum tipo de transação, né? Uma parte é fomentar esse relacionamento com essas associações, com aceleradoras, com hubs de startups de maneira geral, para empresas como Distrito, que mapeiam o mercado, né? Então sempre está próximo para entender o que está aparecendo, o nível de maturidade das companhias, mas a gente também tem muito movimento de empresas, startups, buscando a NeoGrid para iniciar uma conversa. A NeoGrid, nesses últimos 22 anos, conseguiu construir ao redor do seu portfólio de produtos um ecossistema de dados, empresas conectadas, que acaba sendo um catalisador para o crescimento de alguma dessas companhias que tem relação com o nosso negócio. Então, acaba vindo de diversas formas, mas estar muito próximo desses hubs é o que vai fazer com que a gente consiga acompanhar a dinâmica de novas empresas, de crescimento de maturidade dessas companhias, porque é um mercado muito dinâmico, né? Hoje a gente tem milhares de startups no Brasil e talvez centenas sendo criadas a cada mês, né? Então é muito importante acompanhar toda essa jornada dessas empresas desde o início, aí, tendo muito relacionamento. Muitas empresas boas e com grandes futuros, né? Klaus, o que tu acha? Me dá teu pensamento aí, a tua ótica. A fala do Davi é perfeita e muito prática. A primeira vez que eu tive contato com esse universo foi justamente quando a gente veio para cá, e aí um ano depois, eu sempre fiquei na costa leste, então a gente veio primeiro para Nova York, descemos para Flórida, agora Boston é realmente meio que lugar definitivo, eu gosto muito daqui. Mas eu fiz uma ida para o Vale do Silício, fiquei uma semana imerso, até em conexão com a Kátia. A gente já lá atrás estava pensando nesse hub, na criação desse hub aqui que temos, né? E eu visitei a Plug and Play. E a Plug and Play, ela sempre se marcou por essa característica de ser um espaço de proximidade, o Davi falou na palavra proximidade, entre todos os players, atores do ecossistema, né? E me chamou muito a atenção como eles eram constantemente visitados por investidores, né? Eu até visitei escritórios, minha área de origem é jurídica, né? E eles mesmos têm essa cultura de estar fazendo esse tipo de processo de aproximação, empresas novas chegando através de lugares, incubadoras ou aceleradoras como esse, a Plug and Play. O que eu acho importante colocar aqui, até nesse aspecto didático que a gente traz uma conversa dessa, é que também essas variadas formas, palavras bem colocadas do Davi, elas dependem muito do próprio perfil do investidor, né? E dependem muito do estágio que a empresa está, e as duas coisas em conexão. Então, por exemplo, você tem desde o anjo, né, até um investidor mais institucional, um venture capital mesmo, né, ou mesmo um movimento de abertura de capital, e você tem as etapas, as fases, vamos dizer assim, de crescimento da empresa. Você tem uma empresa que ainda está lá no processo mais de ideação, né, ainda está estruturando o seu negócio. Você já tem aquela segunda fase que já é de validação, já é de tração, de impulsionamento do negócio, e você já tem a empresa rodando, a empresa em execução mesmo, já escalando aquilo que ela se propõe a entregar. Então, conforme o estágio da empresa, conforme o tipo de investidor, essas aproximações também vão se dar, né? Eu acho que se cabe aqui, a gente poderia, por exemplo, citar dois excelentes exemplos
de aproximação de empresas não tipo CVC, mas empresas do setor daquela startup investida, que se interessaram por empresas nossas, catarinenses. Uma foi a Decora nossa, que interessou a Creative Drive, ali de Nova York, né, um aporte, se não me engano, de 100 milhões, saiu no SCI 9, inclusive, tem informação pública. E a própria Agrinis, que é uma empresa nossa aí de em torno de 20 anos, um brinco de empresa, exemplo, né, no nosso ecossistema de Santa Catarina. A Agrinis atraiu a atenção de ninguém menos do que a Cargill, né, que é uma gigante alimentícia no mundo, que viu na Agrinis a inovação de que ela precisa e que ela quer para entrar nos seus próprios, para aprimorar a sua atuação nos seus próprios mercados e entrar em novos. Então, assim, é interessante saber uma tecnologia catarinense, parece que a gente está aqui entre 3 Catarinas, né? Sim. Coincidentemente, ela vai ser usada por uma gigante do setor alimentício para ser a sua inovação a partir de agora. Então, isso é muito significativo. E isso obviamente, parte de um processo de crescimento dessa nossa empresa nossa local, né, startup catarinense ou brasileira, né, até chegar num estágio de IPO. Então, o IPO ele não acontece magicamente, né? O Davi está aqui para falar da sua experiência, que, aliás, muito curioso para conhecer. Esse é o próximo tema. Exatamente. Eu quero falar sobre IPO agora, né? A gente acompanhou vários IPOs aí recentes, lançados recentemente. Fala um pouquinho para mim, Davi, como é que você vê esse cenário atual, essa aceleração aí das startups já abrindo capital? Eu acho super positivo. Eu acho que a gente sempre teve um histórico, e a gente tem a felicidade de ter participado aí já de 2 IPOs de tecnologia na Bolsa Brasileira, e desde aquela primeira fase de abertura de capital em empresa de tecnologia, com a TOTUS e nossa com a DataSul, a gente passou muito tempo sem ter nenhum ativo novo de tecnologia na Bolsa Brasileira, né? De uns 2 anos para cá, a gente começou a ter alguma movimentação, Sinqia, Local Web, e com o mercado um pouco mais animado, a gente viu outros cases indo para a Bolsa, inclusive a Neogrid, e independente do resultado hoje que a gente está vendo por toda a turbulência da Bolsa, cenário macro, eleições impactando muito o mercado, mas é extremamente positivo do ponto de vista de maturidade do mercado brasileiro para empresas de tecnologia. A gente conversando em todo é um processo de muito rico e de muita troca, todo esse processo de abertura de capital antes e depois, porque você passa a ter contato, a gente fala com centenas e centenas de investidores, e a gente sentiu um pouco da necessidade de novos cases para a Bolsa Brasileira, a educação tanto do investidor pessoa física quanto dos investidores institucionais para esse tipo de case no Brasil, na Bolsa Brasileira, porque tradicionalmente as empresas de tecnologia que chegam num ponto para abrir o capital vinham escolhendo a Bolsa Americana para trilhar esse caminho, e muito devido à maturidade que o mercado tem para analisar, para entender negócios de alto crescimento, negócios de tecnologia, e eu acho que esse movimento aqui no Brasil é super importante, porque ele traz exposição ao setor de tecnologia para investidor brasileiro e começa a fomentar mais uma vez essa história de tecnologia na Bolsa Brasileira, que começou lá em 2006 com a TOTUS e com a DataSul, né? Então, eu acho super importante. Eu acompanhei esse movimento aí, na época eu morava em Joinville ainda, em Santa Catarina, tive o prazer de acompanhar esse andamento todo, enfim, inclusive muito próximo a seu pai, Dr. Miguel Boab,
e sou muito orgulhosa, né, dessa força toda que temos em Santa Catarina. Klausa comentou que, coincidentemente, nós três somos daí, né? Klaus também é de Florianópolis, eu morei em Joinville e sou de Floripa, e a gente realmente tem uma força muito grande e a gente está vendo esse destaque na Bolsa Brasileira. Klaus, fala um pouquinho para mim, então, da tua visão das startups abrindo IPOs, mercado brasileiro, mercado americano e também o suíço, tu citou, né? Outros países. Como é que está esse cenário? Trago 2 pontos e alguns in between aqui, né? O primeiro ponto eu acho que é importante a gente trazer uma certa dose de realismo, né? Nós ainda não temos a cultura, né, de IPO assim, estabelecida no nosso ambiente de startups, principalmente tecnologia, no Brasil e também em Santa Catarina. Temos alguns casos, né? O Grid é um, me ocorre da Intelbras, me ocorre da Unifique, acho que Nelway também, né? São empresas que já abriram capital, mas se você parar para pensar, não são muitas, não dá aí em Santa Catarina, se eu fosse me ater ao nosso estado, não são 10, né? Então, um outro dado que eu até trago no meu artigo no livro, é interessante, assim, há 2, 3 anos o investimento total em startups no Brasil foi em torno de 3,5 bilhões em dólar. Só na região de Boston, o investimento de venture capital em startups é 3 vezes mais. Então, você está falando de um país inteiro, né, um X, e você está falando de uma grande região, que é o terceiro, quarto grande polo aqui dos Estados Unidos, Boston, no caso, não é nem o primeiro, né, você está falando de 3 vezes mais em termos de investimento de fundo institucional, venture capital em startups. Então, a gente está caminhando para isso, mas eu acho que a gente tem boas notícias. Uma delas é legal, é jurídica. Davi deve conhecer bem, você deve saber do marco legal que foi agora publicado em junho, né? Você tem ali uma grande notícia para as startups sendo diretamente estimuladas a pensarem na opção abertura de capital, né? A Lei 1404, que é a antiga lei das SAs, ainda sobrevivendo enquanto marco legal principal das SAs, na Sociedade de Capital Aberto, ela traz, né, algumas exigências para que você chegue nesse estágio, e algumas delas são flexibilizadas, né? A questão de publicações, a questão de apenas precisar de um diretor a partir de agora, né? A questão de certos caps, facilitações que a CVM mesmo traz para a entrada na Bolsa, etc. Então, isso são boas notícias, né? Eu até gosto nessa mesma lógica de didática, que se me permite insistir nisso, mas IPO, né? Initial Public Offer. Então, assim, é uma fonte de financiamento. As pessoas, às vezes, veem o IPO como um lado fancy da coisa e tal, que tá tranquilo também, mas é importante ver que ali é mais uma busca de recursos, dentre tantas quantas possíveis, como eu disse, desde o anjo, passando por family offices, passando por investidores mais institucionais, etc., até uma abertura de capital, né? Onde você vai ter, através de órgãos como bolsas de valores, regulamentações como Comissão de Valores Imobiliários, etc., a possibilidade de anônimos, você nem sabe quem são, mas exatamente, apostando no seu sonho, como disse o Davi, né? Apostando o seu dinheirinho, seu real, seu dólar, em opções variáveis e opções mais de economia real mesmo. Então, exatamente. Até como uma opção para os investidores, isso, né? Exato. O investidor então, abre um leque incrível. Isso. Então, em resumo, eu acho que nós estamos numa linha de ascendência, né? O próprio marco legal sinaliza isso. Isso eu acho bacana, né? De que você tenha já uma criação, eu dizia isso em linguagem do livro também, de cultura mais global, né? Porque aqui nos Estados Unidos você já nasce pensando isso. Você já nasce pensando na porta de saída quando nasce como empresa. No Brasil, não. E não é um problema, nem muito menos moral. Você nasce pensando em atender aquelas exigências do mercado local, a coisa da empresa familiar, Joinville tem muito disso, né? Então, assim, Santa Catarina, enfim. Então, a cultura começa a mudar, inclusive, isso é boa notícia também, no sentido de que você já começa olhando, teu horizonte é mais ampliado para o mundo, né? E aí, nesse sentido, a abertura de capital faz muito sentido, faz bastante sentido, tem bastante razão de ser. É verdade. Queria falar para você, eu queria, antes de eu mudar de assunto, eu falei de oportunidade para os investidores. Muito investidor que não é como a empresa que está comprando uma startup, enfim, adquirindo uma startup, investidores civis, investidores mortais, que nem a gente, que nem eu, por exemplo,
que também abre uma série de opções, né? Que você pode entrar na bolsa tanto aí como aí no Brasil, como aqui, e investir, procurar uma startup e entrar também, não é isso? Perfeito, Davi. Não, posso falar. Eu acho que hoje o acesso tá ficando cada vez mais democrático ao investimento em startups, que durante muito tempo ficava concentrado em fundos de diversos formatos e nos diversos estágios, né? Ou de relacionamentos que precisavam ser criados. Hoje em dia, já existem plataformas regulamentadas aqui no Brasil de crowd equity funding, que permite que pessoas físicas com tickets muito pequenos invistam em empresas de tecnologia, de toda a natureza, em estágios nascentes, e acompanhem esse mercado da mesma forma que eventualmente fazem com investimentos tradicionais na bolsa ou em renda fixa, e totalmente regulamentado, e isso amplia o acesso a esse tipo de investimento para pessoas físicas, e também abre mais um caminho para que as empresas captem dinheiro para sustentar os seus crescimentos, né? Eu acho que isso já vinha acontecendo há bastante tempo nos Estados Unidos. Agora tem uma série de plataformas no Brasil que permitem que você invista em startups. Então, eu acho que isso vai incentivar muito os negócios e as pessoas a acompanharem esse mercado, né? Perfeito. É verdade. Se a gente fizer um histórico, né, para entender contexto, o controle da inflação no Brasil, de 93, 94 para cá, com o plano real, né, muito se baseou na chamada âncora monetária, no juro. Então, o Brasil, nas últimas 2 décadas, se caracterizou por essa coisa do juro alto, né, que mudou um pouquinho a tendência nos últimos poucos, 3, 4 anos, e aí isso acomodou muito o investidor, esse que você falou, o mortal como nós. Né? Então, você deixava lá seu dinheiro em renda fixa, né? Ele estava rendendo, muitas vezes, padrões mais altos do que aplicações em variável de empresas, mesmo capital aberto, nos Estados Unidos ou em outros países. Então, você não corria riscos. Né? Então, nos Estados Unidos é diferente porque você nunca teve, por tradição, né, nas décadas mais recentes, ao menos quando eu acompanho, esse embasamento em âncora monetária. Então, você estimula mais o mortal investidor a essas opções. Eu nunca me esqueço, você está aqui em Boston, Giovana, esses Apple Pickings que a gente faz na temporada própria, né? A gente agora, né, comecinho de fall, aqui, outono, eu nunca me esqueço numa dessas fazendinhas aqui locais, que a gente passa o dia, aí vai lá, anda no tratorzinho anda a cavalo, enfim. Cavalo, pega a maçã no próprio pomar, como eu fazia quando morei em Curitiba, Santa Catarina. E aí, eu conversando, tomando um café com o dono sentadinho ali no... Ele me fala, você é do Brasil? Eu tenho estoques na Petrobras. Uau! Eu digo assim, pô, eu preciso sair do país para ir para um interiorzinho mais de região aqui, que é tipo, né, região mais interior mesmo que sendo grande Boston e tal, para escutar que uma pessoa comum está lá buscando esse tipo de investimento. Então, eu acho que passa muito, sendo bem prático, por você ter conversas com o seu gerente de investimentos, se é que você tem lá no seu banco tradicional, seu banco comercial, por buscar essas opções de caráter mais variável, ou, e aí aqui eu acho que é um salto de qualidade, mas claro, os riscos vêm acompanhados, né? De você ter assessorias especializadas, hoje já no nosso próprio ecossistema são várias, né? Em que você tem uma espécie de prateleirinhas com startups disponíveis, né? E que você pode, através desses escritórios, conhecer melhor essas opções. Às vezes você tem até uma paixão por uma determinada área em que determinada empresa atua, como seu entregável, e diz, pô, que legal, eu vou poder aplicar meu recurso ali. E aí aqui, eu só reforço um parênteses que para quem é startup, para quem são essas estruturas de apoio, a importância da governança. Porque é através de governança corporativa que você
com a devida transparência e todos os demais pilares dela, você vai trazer mais trust, né, confiabilidade Exato. desse investidor normal, né, o tradicional, para esse lado de trazer mais recursos para o mundo das startups, né? Então é super importante estar atento para essa coisa de estar bem preparadinho mesmo para o lance da governança, né? Não é só jargão aqui Claro, é coisa bem importante. faz parte do processo de crescimento, com certeza. Isso, expansão, exato. Exatamente. Pessoal, estamos nos encaminhando para o final do nosso bate-papo, porque se deixar a gente fica horas aqui falando sobre isso, é um tema muito legal, muito interessante, a gente trazer duas figuras aqui no BMC Connection, como é o Davi, como é o Klaus, com essas duas pontas, né, relacionadas a startup, investimentos nesse setor, fico muito contente. Davi, qual que é a sua mensagem, então, para quem tem uma startup e que tem esse sonho de chegar a uma parceria com uma empresa tão grande, tão importante quanto a Neogrid? Acho que a principal mensagem é buscar conhecimento, uma vez que você tem um produto, uma solução que resolve um problema, que tem um mercado claro, identificado, aposte nela, cresça, se exponha, crie relacionamentos e que junto corporação e essas entidades de fomento, eu acho que você consegue ganhar visibilidade para continuar crescendo o seu negócio. E claro, hoje o que a gente busca e fica ativamente procurando e olhando no mercado em busca de times excepcionais, que têm produtos excepcionais e que podem ver na Neogrid um catalisador para o crescimento dessas companhias. Então, a gente está sempre se colocando, então, alguém que acredita que tem um negócio relacionado com o ecossistema de varejo, indústria, distribuição, pode falar com a gente, porque a gente quer atuar muito olhando para todo esse ecossistema de empresas que a gente está construindo na Neogrid como um catalisador do crescimento e dos objetivos dessas startups, dessas companhias em estágios mais iniciais. Então, eu acho que a partir do momento que você está entregando valor para o seu cliente, é o primeiro passo para entrar no radar de companhias como a Neogrid ou de qualquer outra corporação que está no mercado aí, olhando maneiras de acelerar e viabilizar o sonho desses empreendedores. Perfeito, obrigada. Klaus, a tua mensagem, então, para as empresas que buscam startups, que querem investir, faz essa ponte aí. Eu acho que não tem mais volta atrás, né? Então, eu estive aí recentemente, e aí no aeroporto eu comprei várias daquelas canequinhas do linguajar manezinho da ilha, né? Então, uma das que eu estou olhando aqui para ela agora é segue reto toda a vida, né? Eu acho que não tem mais olhar para trás, essa nova lei, como eu citei, toda essa cultura que o Davi mencionou muito bem, tudo isso está acontecendo e está nos trazendo para frente. Não consigo ver como voltar atrás. Então, aí o que ele falou é o que eu reforço por primeiro, conhecimento, né? Por exemplo, assim, conhecer indicadores de startups. Eles são diferentes desses tradicionais indicadores de mercado financeiro que a gente costuma ver nos relatórios do Focus, né? Ou mesmo no nosso jornal do dia a dia, do final de semana, Folha de São Paulo, Diário, qualquer outro, né? Então, assim, buscar conhecer mais este mundo, né? Principalmente no campo das empresas de tecnologia, eu diria, que é a grande tendência de estar, mas startup não é só empresa de tecnologia, né? A gente está para assessorar um pessoal de Porto Alegre, que é uma espécie assim de rancho, de espaço bem mais na lógica de campo mesmo, próximo da cidade, com uma série de inovações, de possibilidades de inovação daquele empreendimento tradicional que eles têm, e isso é uma startup também, entende? Então, só que principalmente, eu diria, no setor de tecnologia,
E aí, aliado a essa lógica do conhecimento, eu acrescentaria então o que o Davi falou, e foi falado por nós hoje aqui já, participar, estar presente nesses ecossistemas, circular mesmo, na prática. Sabe, a CAT, por exemplo, e hoje estadualmente falando, em São Paulo, no Berrini, em vários outros lugares, aqui nos Estados Unidos, a gente, né, temos sede, gente, da CAT aqui em Boston, Cambridge, né, com uma parceira nossa, a iExcel. Então, estar presente nesses lugares reais de conexões e de conhecimento das oportunidades que estão disponíveis no mercado. Então, eu diria que tem muito mais coisa, claro, né? Mas isso que o Davi falou de conhecimento, esse meu acréscimo de estar presente nos ecossistemas, principalmente aí no nosso, eu acho que fazem bastante diferença para você conseguir ter tanto o olhar de investidor sobre oportunidades novas, como o olhar de investida a quem você pode recorrer para estar impulsionando o seu negócio. Então, eu vejo por aí. Perfeito. Adorei a nossa entrevista. Conversei com Davi Aboab, que é chefe estrategista da Neogrid, membro efetivo do Conselho de Administração da empresa, é graduado em Engenharia da Produção pela Pontifícia Católica do Paraná, tem especialização em finanças com ênfase em fundos de investimentos e mercado de capitais pela FGV, também liderança de produtos digitais pela Terra, negócios pela Stanford. Davi, sou sua fã, gosto muito da tua família, vocês são um exemplo de empresários, empreendedores, visionários aí para todo o Brasil e para o mundo inteiro. Obrigada por estar com a gente e obrigada por ter aceito o nosso convite aqui para o BMC Connection. Muito obrigado, agradeço o convite, e a Neogrid e a família estão sempre de portas abertas para agregar aí a discussão. A gente vive esse mundo de tecnologia e empreendedorismo desde muito cedo, e essa troca é muito importante, a gente vai estar sempre à disposição. Ok, obrigada. Recebi também o queridíssimo Klaus Halpe, que é advogado, administrador, sócio fundador da Halpe Advocacia Empresarial, com especialização em assuntos tributários, mestrado e doutorado em ciências humanas, também é palestrante, é professor, né, Klaus? É cofundador da Santa Catarina Business Hub e trouxe a CAT, também participa da CAT, e trouxe aqui para Boston, né, essa incubadora, essa incentivadora, impulsionadora de startups. Klaus, estou muito feliz de te reencontrar também. Meu conterrâneo, né? A gente se encontrar aqui no BMC Connection. Obrigada por aceitar nosso convite. A alegria toda minha de estar contigo, mas também de conhecer o Davi mais diretamente, né? De já ter ouvido falar com todo o sucesso que a Neogrid tem e representa para nós, catarinenses. Então, é super importante a gente estar nesses espaços, contribuindo, aprendendo, e sempre que estiver à disposição, é só chamar. Tá, joia. Obrigada, um abração para vocês dois e até a próxima. Obrigada, gente. Valeu. E essa foi mais uma edição do seu BMC Connection, um programa que traz vários assuntos que estão acontecendo aí no mundo dos negócios, no mundo das finanças, que impactam no seu dia a dia, no dia a dia do investidor. Quero fazer um convite especial para você. Acompanhe a programação da BMC News, que ela traz informação que gera valor para você que é investidor, para você que quer começar a investir. Então, o BMC Connection fica por aqui. Eu sou Giovanna Locatelli, correspondente internacional da BMC, e esse foi mais um BMC Connection. Até a próxima.